Boa noite, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande vamos passar juntos, para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico também. Não estou no Jardim do Éden dessa vez, eu estou em Maceió, estou retornando da viagem que fiz a São Francisco de Goiás, onde eu fui marcar os nossos, né, eu e minha esposa, 48º aniversário de casamento, de matrimônio. Isso significa dizer quase meio século. Já atualmente bodas de granito. Já pensou o que significa isso? Uma longa caminhada. Então recebemos autoridade para falar mais à vontade para você. Agora vamos considerar, eu estive falando no último vídeo sobre a questão do o grande congresso online de esterosclerose múltipla. E você já pegou algumas informações, se não pegou vai pegar agora. Muito importante você participar desse congresso. São médicos, são nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, profissionais os mais variados dentro da área de saúde, com o propósito de lhe ajudar a evitar ou, se já tem, a contornar a situação, amenizar o sofrimento, reverter o quadro. Alternativa para dias menos sofridos. Se você não tem o problema, é bom você aprender para ajudar alguém que tem. E esse congresso é inteiramente grátis. Vai ser de 16 a 20 de agosto agora. Você não pode perder essa oportunidade. No final desse vídeo, na descrição, vou colocar o link para você fazer a sua inscrição. É grátis, não perca a oportunidade. Conto com você, tá certo? 16 a 20 de agosto agora. Congresso online de esterosclerose múltipla. Inteiramente grátis. Não perca, ok? Vamos voltar? Nosso assunto. Privilégio estar com você mais uma vez. Agora, eu devo dizer um fator importante. Nós estamos vivendo em um mundo que a situação é um pouco conturbada. E agora estão proclamando e homenageando aos pais. E, na verdade, muitos pais merecem a homenagem. Mas, infelizmente, muitos estão precisando de passar por um processo de quase como se fosse uma reciclagem, porque entraram em um barco meio furado, a situação meio desagradável, é um quadro doloroso. E eu vou falar para você de uma forma muito amável, de uma forma muito carinhosa, gosto que você me entendesse com paciência, com sabedoria. Tenho comigo que vai ser útil para você o ensinamento que nós vamos passar. Não esqueça disso, isso é importante, tá bom? Veja só o seguinte, em termos de convívio familiar, a estrutura do lar, quando se fala em Dia das Mães, admite-se que é a progenitora, mães, ela está dando uma conotação de plural, são várias mães reunidas, é homenagem a todas as mães. Mas quando nós falamos de pais, a situação muda um pouquinho e ela tem duas conotações. Pais pode referir ao pai no plural, tá certo? Mas também tem o pais no sentido do casal, não somente do homem, mas os dois. Quer ver um exemplo muito simples? Você chega em um local e alguém pergunta assim, quem são os pais dessa criança? Tá notando? Tá perguntando, a criança não tem mais de um pai, é só um, não é? Então, e quem é que fala? Os pais está referindo a quê? Ao pai e à mãe. Você tá entendendo como que é a situação? Então, na verdade, a gente dá os parabéns para os pais. Agora, no nosso caso, nós vamos chamar a atenção do conjunto, dos dois, porque é para o bem dos dois que nós vamos falar. Não vamos falar só a parte que todo mundo fala dos parabéns, mas nós queremos reajustar a situação para o seu benefício, para que você seja abençoado em um convívio familiar estável, equilibrado, tranquilo e feliz. Porque no mundo moderno que nós estamos vivendo, a situação é tão dolorosa que a gente fica meio perdido, pensativo. Quem é o pai? Quem é que está mandando na casa agora? Não sei se é a criança ou se é o adulto. Não é uma situação constrangedora? Então, esse é o quadro. Eu gostaria que você entendesse. O primeiro ponto importante para considerarmos nesse caso, a necessidade de que, com brandura, com sabedoria, com amor, com carinho, mas com firmeza também.
E o casal, no caso, os pais têm que trabalhar em harmonia, os dois juntos. A mãe não pode tirar a autoridade, não pode denegrir a imagem do pai e assim vice-versa. Você quer ver um exemplo muito simples? É muito comum acontecer. Isso aí é muito comum acontecer. Às vezes a criança chega para o pai e fala: pai, eu quero jogar bola. Aí ele diz não. E aí a criança agora vai lá para o lado da mãe, fica por ali, mãe, joga um pouquinho de bola, e vai com aquele jeitinho, e dali a pouco a mãe libera, só um pouquinho. Mas ela, só nesse pouquinho, já está contradizendo a autoridade do pai. Então qual seria um procedimento estável, equilibrado? Se ele veio perguntar para a mãe: você já pediu ao seu pai? Seria a primeira alternativa. Ele não está dentro de casa? Tá. Então, você já pediu ao seu pai? Já. O que ele disse? Não. Então, meu filho, tem que obedecer. É para o seu bem que o papai está falando assim. Está notando? Então, não é tirar, porque senão você está quebrando a honra do pai. E aí quando a criança encontra um pai que é flexível, que é inconstante, que não tem firmeza no pulso, ela fica frustrada. Ela gosta de encontrar um pai que com amor, com carinho, mas que é firme, onde ela pode se amparar, onde ela pode segurar. Ela sabe que naquele ali ela pode confiar, porque ele bate firme. Ele segura, ele fala e a coisa vai. E não só dentro de casa, mas em todas as situações da vida. Então esse é o ponto importante. Então, tanto o pai como a mãe, eles têm que ser muito cuidadosos nesse sentido, para não tirar a autoridade. Então esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Agora, vamos pensar no seguinte: infelizmente, tem muitas, agora puxar um pouquinho, né, para algumas mães, tem muitas mães que eram para estar brincando de boneca ainda nos seus 11, 12, 13 anos, elas já estão segurando uma boneca no colo, uma boneca viva. Quer dizer, não aprendeu nem a ser filha ainda e já está querendo ser mãe. Isso é um insulto, isso é um absurdo, isso não pode se admitir. Que desestrutura que vai haver para a próxima geração? Dá para você entender? E aí nós podemos ver, olha, o outro lado também. Muitos garotões, né? Garotões, vou usar essa expressões, né? Essa expressão. Na verdade, ele não aprendeu a ser filho, ele não aprendeu a obedecer, ele não aprendeu a se manter, ele não tem condições de se banquear financeiramente. E agora como que vai banquear os custos da criança e da donzela que agora abraça e fica como sua... Tem condições uma coisa dessa? Então nós temos que levar em consideração, é sério o quadro, é dolorosa a situação, temos que pensar muito firme nesse sentido. Agora verifica o seguinte, por onde nós podemos começar? Aqui tem nas Escrituras Sagradas o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, tá certo? Capítulo 6 do livro de Efésios. Nos primeiros versos do capítulo, ele diz o seguinte, olha as palavras do apóstolo Paulo: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obedecer aos pais no Senhor. Quando o pai está submisso à palavra de Deus, você tem que obedecer. Se o pai estiver contrariando a palavra de Deus, aí é outra história. Porque tem alguns pais que fazem coisa que não harmonizam com a palavra, não. Por exemplo, o pai oferecer bebida alcoólica para o filho, isso é uma loucura, isso é contra os princípios bíblicos. E nesse caso, se o filho tiver um bom senso, ele não pode obedecer nesse sentido. Ah, mas é meu pai que está mandando. Não, seu pai está mandando, mas só que não está mandando para o bem, não. Então, esse ponto é importante. É justo obedecer no Senhor. Agora, olha só, depois ele prossegue no verso 2 de Efésios capítulo 6. Ele fala assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, tem uma promessa para as pessoas que obedecem aos pais e às mães. Esse é o ponto. Deus chama atenção para isso, para o seu próprio bem. Então, se você ensinar o seu filho a ser obediente, você está ensinando o que Deus está pedindo para você ensinar. E é para o bem do filho, quando é para o bem do filho, passa a ser bem para você. Porque eu me alegro quando vejo meu filho bem. E eu fico triste se eu ver ele mal. Esse é o problema. Está notando? Então eu tenho que fazer de tudo para vê-lo bem e conduzi-lo no bom caminho. Agora, no verso seguinte, no verso 3, ele vai falar assim, olha, ele vai agora explicar por que deve honrar, por que o mandamento com promessa. Ele diz, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Dá para entender isso aí?
Então, se você for obediente aos seus pais, meu jovem, meu garotão, se você for obediente, a possibilidade é muito grande de você ter uma vida longa. E não somente longa, mas boa, equilibrada, feliz, bem estruturado. Para você não trazer tristeza para os outros. E para você não viver triste com a tristeza que está trazendo para os outros também. Então, esse ponto é muito importante. Se você for ao livro de Provérbios, dá uma olhadinha rapidinho. Lá no Velho Testamento nós encontramos Provérbios, logo depois de Salmo, é vizinho de Salmo, Provérbios capítulo 22, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 22 de Provérbios, no verso 6, as seguintes palavras. Esse verso muita gente já decorou. Ele diz assim: educa, ou em outras palavras, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, mas esse negócio deixa meu filho, quando ele crescer ele decide. Não, como que ele vai decidir por uma coisa que ele desconhece? Não existe isso. Ele só pode decidir pelo que conhece. E quem é responsável de fazer conhecer é você. E é para o bem, e é para a felicidade, é para a segurança, é para a estabilidade, é para a alegria. Então, esse é o fator importante. Dá para você entender isso aí? Ensina a criança no caminho que deve andar. E o caminho que deve andar não é simplesmente ser um bom aluno na escola, obediente à professora, não é ser simplesmente um bom profissional. Não, né? E tudo isso pode ser muito importante, mas você vai conseguir com mais facilidade, com mais rapidez atingir tudo isso em uma condição. Se você aprender a obedecer e respeitar a Deus, você vai aprender a respeitar as autoridades. Você vai aprender a respeitar o seu patrão. Ou você vai aprender a ser um bom patrão, um bom empresário, melhor dizendo, na linguagem um pouquinho mais. Então, dá para você entender isso? Se você aprender a obedecer ao seu pai, é uma conexão. Quando criança fala, vamos fazer papai do céu, filhinho, vamos fazer papai do céu. Então, a criança cria a imagem de Deus na proporção que ele vê a sua imagem como pai. Se você é um pai tirano, terrível, filhinho, quando eu era criança uma coisa, olha que insulto que os antigos falavam. Quando estava dando trovada, fica quietinho, não desobedece não que o papai do céu está brigando. Papai do céu brigar? Papai do céu não briga, papai do céu ama. Papai do céu quer bem, quer alegria, quer felicidade, não briga não, ele ama. Dá para você entender isso? Como que as pessoas se atropelam no meio das palavras? Então, esse é o ponto importante. Às vezes você está ensinando pelo seu procedimento a criança olhar para o papai do céu como se ele estivesse brigando, porque só vive brigando dentro de casa. Então, talvez seja essa a situação. Então, não, você tem que ser um exemplo, tem que ser educado, tem que ser amável, tem que ser cortês, tem que ser polido, tem que ser esforçado, tem que ser firme. Aí a criança vai contemplar, vai criar a imagem de Deus nesses traços bonitos que você tem, de vitorioso, de bem-sucedido na vida. Diante dessa cena, meu amigo, diante dessa cena, meu amado, não esqueça de uma coisa. É para o bem que a gente está dizendo. Se você tem dificuldade, jovem, você não se casou ainda, planeja para você não se atropelar e depois ser um pai frustrado. Porque é triste, viu? Ter a criança, depois ficar bancando a criança, entendeu? Até os 18 anos de idade, porque não convive com a mãe da criança, porque foi um negócio atropelado, um negócio mal feito. Você não pode imaginar o que significa você casar direitinho, assumir a responsabilidade, cumprir com seus compromissos. A esposa adquire confiança no que você faz, ela passa a ter credibilidade em você. Os filhos sentem a segurança. Isso é importante. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua família, para os seus pais e para os seus filhos. Então, não perca a oportunidade, aproveita. Se você errou no passado, peça perdão a Deus, se reprograma, peça sabedoria e leva agora a sério daqui para frente. Agora, se porventura você não abraçou essa causa ainda, então abraça com muito tato, com muito carinho, com muita responsabilidade. Tá certo? E eu falei no vídeo anterior, se porventura você está em uma situação meio comprometida, assumiu um casamento mal planejado e agora está sofrendo, só tem uma alternativa. Peça força a Deus e sabedoria para você contornar o quadro difícil.
Porque quando uma empresa tem um empregado que não está produzindo, não está correspondendo com a produção que deveria, em vez de ela mandar embora e admitir outro funcionário, o mais viável é diferente. O mais viável é fazer assim. Você, em vez de demitir aquele funcionário, você vai trabalhar para reciclar, para reprogramar, para treiná-lo novamente. Assim você tem mais sucesso. Então, se você está encontrando dificuldade com a sua esposa ou com o seu esposo, em vez de você deixar, divorciar, separar, não, faz isso não. Vai ser outra besteira que você vai fazer. Vai complicar para você, vai complicar para o filho, vai complicar para os parentes, para a sua igreja, para a sociedade, tudo vai ser complicado. Então não funciona. O certo é diferente. Entendeu? Se está tendo problema, peça sabedoria, peça força, peça determinação a Deus. E trabalhe em cima, com amor, com carinho, com diálogo, com paciência, com perseverança, você vai conseguir contornar a situação. Esse passo é importante. Deus quer o melhor para você. Pega a Bíblia Sagrada, ela vai ter fonte de ensinamentos para você vencer esses obstáculos. É a palavra que vai lhe ajudar. Não é livros de autoajuda, pode ser até bom, mas não é a solução do problema. O maior livro de autoajuda é a Bíblia Sagrada. É Deus trabalhando no seu coração, trabalhando na sua vida, a vida da sua família. Pela graça de Deus, em meio às dificuldades e os problemas, Deus tem me segurado até aqui, tem me ajudado, tem me dado essa graça, essa bênção. E você pode também. Se ele fez comigo, ele pode fazer com você, afinal de contas. Qual a diferença que tem entre um e outro? Nenhuma. Então, se coloque nas mãos de Deus e se programe para o seu bem, para a sua alegria. Você, pai, que está bem estruturado, meus parabéns. Você, pai, que está encontrando dificuldade, que Deus tenha misericórdia e te abençoe e que você consiga contornar a situação difícil. Se você, filho, que tem tido dificuldade no relacionamento com seus pais, peça força, sabedoria a Deus e se reajuste. Peça perdão ao pai e se programe para levar uma vida feliz com seus pais. E se você é adulto, tendo ou não casado, a companhia de Deus é a solução dos seus problemas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Seja feliz no seu casamento, meu pai, meu amigo, meu querido pai. E não esqueça de uma coisa. Na próxima semana nós teremos mais um vídeo.